O texto da nossa conversa de hoje é Romanos 13, versículo 1 até o versículo 7. Eu vou fazer a leitura aqui na linguagem de hoje, que é a que a gente usa aqui na igreja, tá? Obedeçam às autoridades, todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus, e as que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele. Assim, quem se revolta contra as autoridades está se revoltando contra o que Deus ordenou, e os que agem desse modo serão condenados. Somente os que fazem o mal devem ter medo dos governantes, e não os que fazem o bem. Se você não quiser ter medo das autoridades, então faça o que é bom, e elas o elogiarão. Porque as autoridades estão a serviço de Deus para o bem de você. Mas se você faz o mal, então tenha medo, pois as autoridades de fato têm poder para castigar. Elas estão a serviço de Deus e trazem o castigo dele sobre os que fazem o mal. É por isso que vocês devem obedecer às autoridades, não somente por causa do castigo de Deus, mas também porque a sua consciência manda que você faça isso. É por isso também que vocês pagam impostos, pois quando as autoridades cumprem os seus deveres, eles estão a serviço de Deus. Portanto, paguem ao governo o que é devido, paguem todos os seus impostos e respeitem e honrem todas as autoridades. Muito bem, esse é o texto de hoje. Vocês viram que eu parei aí no versículo 7, nós não vamos entrar na sequência, porque depois ele muda um pouco o enfoque, e eu fiz questão de ficar só nos primeiros 7 versículos, primeiro porque esse texto precisa necessariamente ser entendido dentro do contexto de Roma. Então, esse texto, ele foi usado muitas vezes em contextos diferentes para defender uma opinião ou outra. Ah, não, porque está errado, porque isso aqui está mal, porque o texto aqui diz isso. Essa é uma tendência muito comum, principalmente entre os evangélicos. É a ideia de pegar o texto do jeito que está escrito. Está escrito na Bíblia. Se está escrito na Bíblia, então é o que é. Ponto. E despreza o quê? Despreza o contexto em que o texto foi produzido. E por que é importante? Porque você pega um texto como esse e diz assim: respeite a autoridade, ponto. Tá vendo? Está dizendo aqui, tem que respeitar a autoridade. Mas tem outro texto de Paulo, também escrevendo para a igreja, que ele diz assim: as mulheres devem ficar caladas na igreja. E ninguém vai falar hoje, não, a mulher tem que ficar calada na igreja. Quando você pega o texto da mulher ficar calada na igreja, a pessoa vai dizer assim: não, esse texto aqui diz respeito àquele contexto, àquela igreja, tal e coisa. Mas o outro que ele tem interesse de interpretar do jeito dele, aí esquece o contexto. E aí vai dar aqui, ó, tem que respeitar a autoridade, ponto. Peraí, vamos devagar. Não dá para tirar o texto do seu contexto, porque senão, para usar uma expressão que é comum nos seminários, você faz o texto virar pretexto, você fala o que você quiser, você tirou do contexto, você dá o sentido que você quiser para ele. Tem que ser entendido dentro do contexto. Qual é o contexto da igreja de Roma? Primeira coisa, a igreja de Roma, diferente do que você possa imaginar, não era uma igreja imensa, uma comunidade espetacular com muita gente e tal e coisa, que podia criar problema na cidade de Roma, porque tinha muita gente. Não, era meia dúzia de gato pingado, para usar a expressão popular. Era uma comunidade pequena. E uma comunidade pequena onde? Em Roma. Não vá se esquecer, Israel, na época de Jesus e na época de Paulo, nós estamos aí no final da década 50 e qualquer coisa, 58, 59 por ali. Nessa altura, quem é o imperador? Nero. Lembra do Nero? Aquele maluco que botou fogo em Roma, era ele que era o imperador, tá? Nessa época que Paulo está escrevendo para os romanos. A comunidade era pequena. E a comunidade era formada por pessoas que vieram do judaísmo e se converteram, e também por pessoas que vieram de fora do judaísmo, ou seja, os chamados gentios,
e que se converteram, uma comunidade pequena, dentro da cidade de Roma, tendo como imperador Nero. O que você acha que Paulo está falando? Ele está dizendo assim: filho, toma cuidado. Toma cuidado, olha onde é que vocês estão. Vocês estão na boca do leão. Vocês estão do lado do cara que é um doido. Vocês estão do lado de um cara que, lógico, aqui não vai ter nenhuma evidência no texto, né? Não há nenhuma evidência no texto para saber o que Nero já tinha feito ou não, porque Paulo não está escrevendo sobre Nero, ele está escrevendo por uma igreja, né? Mas a realidade do Nero nós conhecemos pela história, né? Era um sujeito perturbado, né? E a igreja está ali, na cidade desse cara. Então o que Paulo faz? Pessoal, deixa eu te dizer, deixa eu te dar uma orientação aqui. Vocês estão na boca do leão. Vocês estão dentro da cidade de Roma, onde está o imperador. O imperador é meio biruta. E aliás, não vai esquecer, também não aparece no livro, na carta de Paulo aos Romanos, mas após esse período da carta escrita, o imperador Nero vai perseguir a igreja, inclusive a de Roma, né? Vai instituir a perseguição aos cristãos. Então o que Paulo está fazendo? Ele está dando uma orientação prática. Presta atenção no que você faz aí. Você está num lugar perigoso, você está na boca do leão, você está aí do lado do cara que pode mandar te matar, e ele pode te mandar te matar sem motivo. Ele não precisa de motivo, porque ele tem autoridade para isso. Aí Paulo vem e faz a seguinte afirmação, olha aí, 13:1. Ele diz assim, obedeçam às autoridades, todos vocês. Provavelmente podia ter gente lá questionando. Tinha motivo para questionar o Nero? Tinha. Nero era gente boa? Não. Nero era um sujeito que estava pensando no bem-estar do cidadão romano? Não. Nem Nero, nem depois o outro que vai ser... Teve um outro que veio depois de Nero, que ficou também famoso, que era o chamado Domiciano. O Domiciano era tão gente boa que o apelido dele na igreja era Neros Redivivos. É o Nero que voltou, né? O Nero era uma desgraça, veio esse aqui, é tão ruim quanto. A perseguição do Domiciano foi pior do que a de Nero, tá? Para você ter ideia, Domiciano era o imperador quando você vai ler o texto de Apocalipse. Lembra lá quando fala da besta, aquele negócio, da besta não é o Papa, não é o não sei quem, essa baboseira que se fala hoje, né? A besta era o Império Romano que perseguia a igreja, e João, escrevendo Apocalipse, diz: olha, não se preocupe, porque no fim das contas, o vencedor sobre todas essas coisas, sobre as bestas e tudo mais, e o falso profeta e não sei o que tem mais lá, será o Cordeiro, Cristo, né? O Império Romano acabou, todo o Império Romano desmoronou de podre, e Cristo continua sendo pregado no mundo todo. Então, aquilo que João falou, de fato aconteceu, né? Agora, só para você perceber, aqui então Paulo está dizendo para uma igreja pequena, formada por gente que vem do judaísmo e que vem de fora do judaísmo, e que está ali dentro de Roma, dizendo: filho, preste atenção no que você está fazendo aí, porque você está num lugar muito perigoso. Então o que você deve fazer? Respeite as autoridades. E aí Paulo vai dizer uma coisa aqui que aparentemente é inofensiva, mas não é. Ele diz assim, ainda no versículo 1: nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus, e as que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele. A expressão aqui no texto grego significa: a autoridade de quem tem está baseada na autoridade de Deus. Vocês estão subordinados como igreja, primeiro a Deus, mas perceba que a autoridade que está lá, ela não existe a troco de nada. E essa autoridade que está lá, a autoridade que essa pessoa tem, é baseada na autoridade que Deus permitiu que ela tivesse. Significa que toda autoridade é boa? Não. Fiz menção hoje aqui no culto, né? Você pega lá a lista dos
dos reis de Israel, com exceção do Davi, e que vamos falar o português claro, né? O Davi é super valorizado na tradição dos judeus, né? Do povo de Israel, mas o Davi também não era essas coisas todas, né? Vamos falar a verdade, né? Ele era excelente rei, ele foi um excelente rei, e ele foi muito valorizado pelo povo de Israel, não porque ele era perfeito. Davi nunca foi perfeito, é só se lembrar da história do Urias com a mulher dele, não tem nada de perfeito. Ele era valorizado porque Israel nunca teve tanta terra como na época de Davi. Não sei se você se lembra ou se você sabe disso, mas a bandeira de Israel era diferente. A bandeira de Israel era aquela estrela de Davi no meio, com duas faixas em diagonal. Na época de Israel, sob o domínio de Davi, o império, né, o tamanho da propriedade, o tamanho de Israel ia do mar Mediterrâneo até o Eufrates. Era assim, ó, duas listas em diagonal. Você viu como é que é hoje? Duas horizontais. Termina aqui na onde começa a Palestina aqui embaixo, e termina aqui em cima onde começa a Cisjordânia. É desse tamanhinho assim, ó, né? Se você andar a pé, em menos de uma semana, bem menos de uma semana, você atravessou o país inteiro, né? É desse tamanhinho. Ali na época de Davi era o sonho, porque nunca foi tão grande, né? Nunca foi tão grande. E esse sempre foi o sonho de Israel, né? No Antigo Testamento, a terra de Deus, a terra que Deus nos deu, a terra prometida. E hoje você está até hoje essa briga de Israel contra o Hamas, que quer expulsar os palestinos que estavam lá, né? Só para você não se perder muito nessa história, não vamos entrar aqui nessa discussão, porque não é o objetivo da aula, mas os palestinos estão ali desde que Israel saiu do ano 70, foi disperso. Estão ali na faixa de Gaza, né? E Israel voltou a ser nação como nação agora em 1948. Então você faz a conta aí, são mais de 1900, quase 1900 anos que estão lá os palestinos, e agora os judeus, né, o povo de Israel, que na verdade é um grupo dentro de Israel. Não se iluda, dentro de Israel também existe oposição à maneira de conduzir o povo de Israel, né, que são os chamados sionistas, que conseguiram fazer Israel voltar a ser nação, e eles é que querem expulsar lá e botar judeus lá, tá? Independente disso, o que acontece o que você tem? Você tem essa diferença entre aquela imagem maravilhosa de Davi como o rei ideal, porque é o rei que mais teve terra, né? Que o povo de Israel mais teve terra, tá certo? E não era exatamente um santo, né? E todos os outros que vieram depois e que são apresentados como ruins, como pessoas que fizeram o que era mal diante de Deus, tá? Aí quando vem Jesus, e Jesus começa a anunciar o reino de Deus, ele não vai falar, vamos fazer um levante aqui, vamos desmontar o Império Romano, vamos fazer uma revolução contra o Império Romano. Jesus faz uma coisa muito interessante, eu falei disso aqui há poucas semanas atrás, aquele texto do dai a César o que é de César, lembra do texto que a gente viu aqui? Quando Jesus diz assim, devolva para César o que é dele, que é a moeda com a efígie dele, ele está dizendo assim, devolva para eles, aqui não é lugar deles, eles que vão embora com esse negócio aí. Quer dizer então que Jesus achava que Israel não devia estar sob o domínio de Roma? Sim, mas ele não propôs luta armada. Por quê? Porque a mensagem de Jesus nunca foi uma mensagem revolucionária do tipo, vamos brigar para conseguir, vamos exterminar o inimigo. Nunca foi essa a mensagem de Jesus. Qual foi a mensagem de Jesus? Ame o seu inimigo e ore pelo que te persegue. Não é isso que nós queremos, né? E por isso que os judeus
grande parte deles não gostaram da pregação de Jesus, e muitos não-judeus ainda hoje também não gostam, né? Por quê? Porque a mensagem de Jesus é algo que as pessoas não querem. Não sei que negócio é esse. Eu tenho que amar o inimigo, isso, tem que amar o inimigo e orar pelo que persegue, né? Faça o bem e não o mal. Paulo falou isso no texto do começo do capítulo 12, que a gente viu 2 semanas atrás aqui, né? E a semana passada também, né? Escolha conscientemente fazer o bem, não fazer o mal. É isso que deve ser o que segue a Cristo. Aí vem escrevendo para a igreja, na situação que está ali, na boca do Império Romano, e diz assim: respeite a autoridade. Ah, mas a autoridade é ruim. Sempre foi, né? Eu estava sentado aqui antes de começar com o culto hoje, estava o Conte sentado junto comigo lá, que ia fazer a liturgia, né? E eu brinquei com ele, falei: hoje tem um texto para o estudo bíblico que é daquele complicado, porque vai tratar de, é a favor ou é contra. E ele fez menção de uma expressão que eu brinquei, eu falei: eu gosto muito dessa expressão. Aí governo, sou contra. É a expressão que os mexicanos usam, né? É famosa lá, né? Aí governo, sou contra. Por quê? Porque 90% do tempo, ou às vezes é mais do que isso, faz o que é importante para eles, e você e eu e o outro não tem importância nenhuma. Não importa qual seja. Mas esse é melhor que aquele é melhor que esse, tá? Tem hora que melhora, tem hora que piora. Bom, continua não existindo, né? Continua não existindo. Uns são melhores, menos ruins, outros são mais ruins, mas bom nunca teve, né? Então aí o que Paulo vem e diz? Preste atenção, quem está investido de autoridade tem a base da sua autoridade não nele mesmo, mas em Deus. Deus é que permite que ele esteja naquela posição. Então a autoridade que o sujeito tem, não importa se é o imperador, se é o governador, se é o presidente, se é o deputado, o senador, seja o que for, a autoridade que ele tem como base a autoridade de Deus que permitiu que ele estivesse lá. É bom porque tem autoridade? Não. É ruim porque tem autoridade? Não. E aqui eu vou reprisar uma expressão que eu achei muito interessante. Quando eu estava estudando esse texto, eu fui, obviamente, a gente lê vários textos de várias linhas, de vários especialistas, e tem um comentário de Romanos, que é espetacular, que é de um teólogo muito conhecido, é um tal de Karl Barth. Já ouviu falar dele? Karl Barth é um teólogo reformado. E o Karl Barth tem um calhamaço assim, que é um comentário da carta de Paulo aos Romanos. E quando chega nessa parte, ele fala explicitamente, eu estou dizendo aqui o seguinte: o que Paulo está dizendo aqui não é para legitimar quem é contra a autoridade, e nem é para legitimar quem é a favor da autoridade. Paulo não está preocupado com isso. O que Paulo está preocupado é dizer: entenda que a autoridade sempre vai existir, num modelo ou no outro, num sistema ou no outro, sempre vai ter alguém que tem acesso a exercer a autoridade. Isso não quer dizer nem que vai ser bom e nem que vai ser ruim, né? Ou seja, Paulo não está dando legitimidade para nenhum tipo de autoridade, nem de quem é de um tipo e nem de quem é o oposto daquele. O que Paulo está dizendo é: entenda qual é o fundamento da autoridade. O fundamento da autoridade é a autoridade de Deus. E aí significa o que isso? Quando alguém ocupa uma posição de autoridade, não importa se é no país, se é no estado, se é na cidade ou se é na igreja. Quando alguém ocupa uma posição de autoridade e ele age contra aquilo que é ensinado pelo Evangelho, sou contra. Oh, pastor, mas você então está dizendo? Exato, se estiver errado tem que ser contra. Não, está fazendo o que é muito bom, está fazendo o que é melhor para a imensa maioria, sou a favor. Não quer dizer que vai continuar sempre fazendo bem, e nem que vai continuar sempre fazendo mal.
Tem hora que faz coisa certa, tem hora que faz coisa errada. Quando faz coisa certa, aplaudo. Quando faz coisa errada, sou contra. Ponto. Mas quer dizer então que... então, é isso que Paulo está dizendo. O fundamento da autoridade é a autoridade de Deus. E não confunda a autoridade humana, não é como a de Deus, porque a de Deus é perfeita. A do humano é o quê? O oposto. Né? Vocês viram essa semana o que aconteceu? Teve uma proposta lá que foi aprovada no meio da noite para licitação para obra sem licitação, aprovada no meio da madrugada. Você olha e fala, opa, isso é bom para quem? Para você? Para mim? Não. Para quem que é? Para uns 3 ou 4 que vão lucrar com esse negócio. O que você acha? Eu tenho que ser a favor ou ser contra? Sou contra. O pastor está contra. Por quê? Porque é injusto. Porque vai dar margem para trambique. Né? Mas é desse ou daquele partido? Eu quero saber de que partido é. Eu não tenho partido. O meu partido é um só. O meu partido é... O que Jesus ensina? Qual é o conteúdo do reino de Deus? Combina com isso aí? Combina. Então eu estou a favor. Não combina? Estou contra. Seja de que posição seja. Pode falar. Só retomando uma fala sobre o ensino, para linkar nessa parte final, um comentário que você fez: muitas igrejas evangélicas pegam um texto pontual e aplicam ele literalmente no dia a dia. E aí é sempre bom lembrar que nós não somos seguidores da Bíblia, né? Nós somos seguidores de Cristo. Também não somos seguidores de Paulo, porque às vezes a gente cai nessa armadilha também. A gente leva a palavra de Paulo muito mais a sério do que a palavra de Deus. Mas, linkando agora, esse trecho também é muito utilizado para a alienação política da igreja. Né? Porque a partir do momento que você entende que a autoridade está lá com a permissão de Deus, que tudo acontece com a permissão dele, o texto é usado como argumento para que, se é com a autoridade de Deus que eles estão lá, não adianta você se envolver na política. Então, que não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Então, se a autoridade do pastor, por exemplo, que é uma autoridade, autorização de Deus, e você segue o que ele fala, porque tudo vai acontecer com a permissão de Deus. Então, você não precisa se envolver politicamente na sociedade, porque nada vai mudar, só vai acontecer se Deus quiser. Você tem razão. Essa alienação é muito comum. No caso do Brasil, isso é muito comum também, porque a imensa maioria das pessoas no Brasil é politicamente analfabeta, não sabe nada de política. Se você perguntar como é que funciona os 3 poderes, não sabe. Não sabe. Porque o Supremo Tribunal... Filho, você não sabia que tem 3 poderes? Cada um tem a sua área, cada um tem o seu campo de atuação. Você não sabia? Não sabia. Então... Aí não tem como se argumentar com quem não sabe o básico, tá? Então essa é a primeira coisa. Então existe muita alienação no Brasil por falta de interesse de pelo menos entender como é que funciona. Concordo com você quando você fala sobre a questão, nós não cremos, a palavra de Deus revelada chama-se Jesus Cristo. Mas a Escritura, o próprio Jesus disse: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas vida eterna, e elas dão testemunho de mim. A Escritura revela Cristo. Quando a Escritura aponta para outra coisa que não para Cristo, problema. Tá? Hoje nós temos 2 aspectos que são muito comuns e que são frequentes em igrejas evangélicas. Tá? Um deles em vez do sujeito crer em Cristo, ele crê no que está escrito na Bíblia. É o que eu chamo de crente do tipo jogo do bicho, vale o que está escrito. Entendeu? No jogo do bicho é assim: se você tiver um bilhetinho escrito 22, eu não sei qual que é o bicho do 22, tá? Mas, deu 22, você vai lá, não tem rasura? Não, você ganhou. Vale o que está escrito, tá? Tem gente que adota a Bíblia desse jeito. Lógico que adota até onde interessa, né? Então,
tem que respeitar a autoridade, que está escrito na Bíblia, mas a mulher pode falar na igreja, e tem um texto lá do Antigo Testamento que diz assim: se você tiver um filho, está lá em Levítico, se você tiver um filho, e ele for rebelde, e você disciplinar, e ele não se corrigir, e você disciplinar de novo, e ele não se corrigir, na terceira vez você leva ele para a praça, para ser apedrejado na frente de todo o povo. Eu nunca vi ninguém obedecer esse texto, mas está escrito na Bíblia. E diz lá que se você usar roupa com manga de um tipo, você não é aceito por Deus. Ninguém está preocupado com roupa de manga X ou Y, mas está escrito na Bíblia. Então, esse tipo de ideia, eu creio porque está escrito na Bíblia, vamos devagar, porque você acaba fazendo seleção do que te interessa e descarta o que você não gosta. Não é assim que funciona. Essa é a primeira coisa. E a outra coisa é que textos como esse aqui já foram usados para legitimar governo. Então é assim, você está criticando o governo? Não pode, porque está escrito lá em Romanos que você deve respeitar a autoridade e que você deve interceder por ela e ser obediente. Tá certo? Então você não pode ser contra o governo. Até o momento em que o governo saiu e entrou outro que era de oposição. Acabou a conversa de agora, vamos de novo continuar orando pelo governo, porque agora saiu o governo que eu gostava. Então entrou o outro, então agora eu sou contra. Aí você olha e fala assim: filho, peraí, quer dizer que você vai interpretar o texto de acordo com o que você pensa? Para. Não pode ser desse jeito, isso é uma interpretação ideológica. Texto bíblico não é feito para isso. E o que Paulo está dizendo aqui não é para legitimar nem esse nem aquele governo, é para dizer o quê? Toda autoridade tem base na autoridade de Deus. Quer dizer que toda autoridade vai ser boa? Não. A de Roma não era. O imperador não era. Mas ele fala o quê? Se você praticar o bem, é o que ele está dizendo aqui, você está na boca do leão. Se você praticar o bem, você não tem por que ficar preocupado. Somente os que fazem o mal devem ter medo dos governantes, e não os que fazem o bem. Se você não quiser ter medo das autoridades, então faça o que é bom, e elas o elogiarão. Faça o que é bom, ou seja, fique fiel aos valores do Evangelho, que esses são bons, né? O problema é quando mistura Jesus com Genésio, né? Não, eu sou cristão, eu sigo os princípios do Evangelho, mas tem umas coisas que, né, que eu não gosto muito, então eu vou dar uma deturpadinha para ficar do jeito que eu gosto. Peraí, aí você já bandeou para um lado ou para o outro, não é assim que funciona, tá? Mas até essa parte eu acho que saiu de contexto. Sim. Senão as pessoas não vão ver. Eu acho que até essa parte saiu de contexto hoje, que faça o bom e as autoridades vão ficar felizes com o que você fala. Só para um exemplo simples, o padre Júlio, aquele que distribuiu... Júlio Lancelotti, que distribuiu comida às portas de São Paulo, foi convocado pela Câmara Municipal de São Paulo para prestar esclarecimento sobre as suas atividades. Por que ele faz isso? Onde já se viu dar comida para as pessoas que não têm. Não pode. Entendeu? Aí você olha, tem uma coisa errada, não tem? Tem. Né? Essa convocação do Júlio Lancelotti me lembra muito aquela teoria que é muito bonita, mas é uma tremenda furada, chamada de meritocracia. As pessoas têm que fazer as coisas por si mesmo. Elas têm que conquistar as coisas por si mesmo. É lógico que ninguém vai a lugar nenhum sem esforço nenhum. É lógico. É claro. Mas meritocracia, se você pegar hoje as pessoas mais bem-sucedidas do mundo, eu não estou falando da esquina aqui de baixo, eu estou falando do mundo, e que são milionárias, bilionárias, nenhuma delas começou do zero. Nenhuma. O sujeito estava lá, o pai deu uma ajudinha. De quanto? $1 milhão. Se eu começasse com $1 milhão, eu ia ser milionário rapidinho. Aliás, já era, né? Porque já estava com $1 milhão.
né? Quer um exemplo desse que ganhou do pai uma ajudinha para começar a vida? Foi presidente dos Estados Unidos. Normalmente a gente olha para ele e pensa que ele foi pintado de cor de laranja, né? O pai deu para ele $1 milhão para ele começar a vida, né? É diferente do sujeito que nasce aqui na Fonte Grande aqui e tem que ir para a escola porque em casa não tem comida e ele vai para a escola para comer a merenda. Você quer que esse aqui chegue na condição daquele lá? Ah, peraí, filho. Não existe meritocracia no mundo que dê conta disso. Ah, não existe. Mas então você está contra a pessoa se esforçar? Lógico que não. Lógico que não. Todo mundo que quer ir em algum lugar tem que fazer por onde? Tem que dar os seus pulos, como dizem hoje, né? Teve uma época que virou moda por causa de programa de televisão. Tem que se virar nos 30, né? Não é assim? Você tem que procurar por onde, né? Ninguém chega em lugar nenhum sem nenhum esforço. Você sempre tem que se esforçar. Mas existe uma diferença entre quem tem que chegar no 20º andar e começa no 19º, e quem começa no térreo e tem que subir pela escada. Não é igual. Não é igual. Tá? Então tem que ter um pouquinho de noção das coisas para não falar bobagem. E aqui, o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo: vocês têm que entender que as autoridades estão a serviço de Deus para o bem de vocês. Maravilha! Sempre é assim? Sempre a autoridade está a serviço de Deus para o bem da população? Não! Ele diz isso aqui, por quê? Porque ele está dizendo para uma igreja: presta atenção, esse é o fundamento da autoridade deles. A autoridade de Deus. As autoridades estão a serviço de Deus para o bem de vocês. Eu conheço gente que é autoridade, que não está a serviço de Deus coisa nenhuma, e não é para o bem seu não, é para o bem dele, e da família dele, e do pessoal que ele emprega lá no grupo dele lá. O pastor então está contra. Olha, vou voltar aqui no versículo 2 para corrigir o pastor, porque o pastor está falando uma coisa aí que não pode. Olha aí, o 2 diz assim: assim quem se revolta contra as autoridades está se revoltando contra Deus, contra o que Deus ordenou, e os que agem desse modo serão condenados. O pastor está se revoltando contra... Não, o pastor está dizendo que essa autoridade, que devia estar subordinada à autoridade de Deus e fazendo aquilo que era o bem para as pessoas, nem sempre faz. Ou você acha que todo mundo, só porque foi eleito alguma coisa, virou filântropo, virou um sujeito que faz o bem da nação? Você acha realmente isso? Você conhece gente que ele entrou, ele era um pilantra antes, mas agora ele foi investido de autoridade, ele virou um sujeito que só faz o bem para a população. Você conhece? Eu conheço gente que trabalha para o bem do outro, muitos. Alguns são políticos, poucos, alguns. E conheço um monte que está lá e ele quer se dar bem. E ele bota metade da família dele como funcionário fantasma do gabinete dele, né? Isso é o quê? É o bem da nação? Não, não é. As autoridades estão a serviço para o bem, mas tem hora que não estão. Tem hora que não estão. Mas se você faz o mal, então tenha medo, pois as autoridades de fato têm poder para castigar. E aqui Paulo está pensando no quê? No maluco que está sentado no trono de Roma. Ele tem autoridade para castigar. Ele não precisa dar desculpa, ele não precisa esperar você ser julgado num tribunal e ser condenado. Ele manda te prender. E não vai esquecer que o imperador fez isso. Começa com Nero e depois o Domiciano também vai fazer. Ele fazia dos cristãos, espetáculo. Você está contra aqui? Você está questionando? E não se iluda não, tá? Por que os cristãos eram presos? Porque havia uma norma, havia uma posição do Império Romano que dizia o seguinte:
Você não pode ficar contra o imperador, porque ele é o representante de Deus na terra. Então todo cidadão tinha que dizer: César, o imperador, César é o Senhor. E aí chegava para o cristão e falava: fala aí que César... César? Não, Jesus é Senhor, não César. Ah, você não quer falar que César é o Senhor? Muito bem, eu vou denunciar você para o império, então você vai servir de isca de leão no Coliseu, né? Diversão para a populacha, né? E bota o cara lá para sair correndo e o leão correndo atrás dele. Por quê? Porque ele não quis dizer que César é Senhor. Você diria que César é Senhor? Você diria que o presidente é o Senhor? Você diria que o sei lá quem é o Senhor? Eu diria: não, nem agora, nem antes, nem depois, continua sendo Jesus. Ah, mas se você fizer isso, você vai ser preso. Que seja, eu não vou abrir mão do que eu creio para agradar o fulano ou o ciclano. E era isso que acontecia em Roma. E aí o Paulo veio e diz assim: faça o bem, porque se você fizer o bem, o sujeito não vai ter motivo para te prender, e ele não precisa de desculpa, ele não precisa de julgamento, nada. Ele manda te prender, ele manda te matar, né? E foi o que aconteceu, muitas vezes, tá? Então Paulo está dando uma orientação que é uma orientação prática para um momento e um contexto específico. As autoridades estão a serviço de Deus e trazem o castigo deles sobre os que fazem o mal. Se você fizer o mal, você vai dar motivo para ser castigado pelas autoridades, né? Eu acho muito interessante, hoje em dia tem muita gente que faz a coisa toda errada e depois fala assim: ah, não sei por que deu errado, eu frequento a igreja, eu sou ligado à igreja, eu tenho compromisso lá e tal, mas faz tudo errado, sonega imposto, não paga IPVA, aí toma multa, reclama do guarda. Ah, tomou multa, onde já se viu o cara me multar, eu sou evangélico. Paga imposto, cara. Ué, se atrasou, está reclamando de quê? Né? Ah, mas onde já se viu? Então, se você tivesse feito a sua parte, você não ia, né? Uma das coisas que eu acho interessante, aqui em Vitória, por mais incrível que isso possa parecer, a semana passada completou 9 anos que eu estou aqui em Vitória. 9 anos. Em 9 anos, eu passei 2 vezes em blitz. As 2 vezes que eu passei em blitz, eu estava de moto. Nenhuma das vezes me pararam. Eu estava com aquela mochila com a raquete aqui atrás, né, que eu tinha ido jogar tênis. Já à noite, né, com aquela mochilinha só com o cabo da raquete para cima. O guarda me viu vindo com a moto, olhou, acho que ele deve ter olhado para a raquete e falou: tá jogando, não tá no bar bebendo, né? Deixou eu passar. 2 vezes em 9 anos. Se fosse lá na minha cidade, no interior de São Paulo, eu podia estar vestido de terno. Você está de moto? Tá. Para aí, eu quero ver o que você está levando e dá o documento da moto. E eu, quando acontecer isso, falo assim: paro com muito gosto, está aqui o documento, fulano, tudo em ordem, está aqui a placa, está aqui o documento, está aqui minha carteira, não tem nada vencido. Para que você está com medo da blitz? Não precisa, por quê? Porque você não está fazendo nada errado, né? Aí o cara faz tudo errado e fala: porque você fez, o que você queria? A lei vale para todo mundo, não é porque ser evangélico não vale para você, vale do mesmo jeito, né? Apesar de ter gente que acha que está acima da lei, né? Não existe isso, tá? Se a lei é justa? E se a lei é injusta? Lute para mudar a lei. E como é que a gente faz para mudar a lei? Escolha alguém que preste para ir lá e defender algo mais justo, né? O brasileiro tem uma mania muito estranha, que é já tradição, que é assim: ele se preocupa com o executivo. Quem vai ser o presidente? E ele não presta atenção no legislativo, que é quem faz as leis. E aí você tem cada coisa absurda no legislativo, gente incompetente que não sabe falar. Aí você olha e fala: mas não é possível. Se você que escolheu, né?
Você que votou nesse cara, e aí o cara está lá falando bobagem, tá? Eu me lembro, não sei se vocês se lembram, não sei como é que está atualmente, porque eu não acompanho muito assim, eu não estou mais no estado de São Paulo, de onde eu venho, mas há anos atrás tinha um candidato a deputado que a propaganda dele era assim: vote em Tiririca, pior que tá não fica. Ficou pior do que estava, né? E aí você vai dizer, mas ele era só um palhaço, um artista e tal. Mas pelo menos ele ia nas sessões, estava lá todo dia, né? Tinha lá o sujeito que já era da família não sei quem, neto não sei de quem, o pai já foi, o avô já foi deputado, senador, não sei o que tem mais lá, e o cara chegava na terça de tarde e saía embora na quinta de manhã, né? Eu quero um trabalho desse, eu trabalho um dia e meio, olha que beleza, né? E tem férias, em 8 anos está aposentado, olha que maravilha. Mas é injusto. Lógico que é injusto. Você tem que trabalhar quantos anos para ser aposentado? O cara trabalha 8, com um dia e meio de trabalho por semana, sem contar as férias, e ele tem 13º e 14º, você não, tá? É injusto. Lute contra o que é injusto, porque o que é injusto não combina com o reino de Deus, ponto, não importa de onde seja, e nem de que partido, e nem de que época. 2 últimos versículos para fechar. É por isso também que vocês pagam impostos, pois quando as autoridades cumprem os seus deveres, elas estão a serviço de Deus. Quando elas não cumprem, elas não estão a serviço de Deus. E quando elas não cumprem e você é prejudicado e a população é prejudicada, quer dizer que eu posso dizer que está errado? Sim, senhor, pode. Por quê? Porque você está numa democracia, você não está mais no Império Romano, na boca do leão em Roma. Você está numa democracia, e na democracia você tem direito de se manifestar. É lógico que direito de pensamento, hoje em dia isso se confunde muito, tem muita gente que acha que direito de opinião é direito de defender mentira. Está errado, é mentira, todo mundo sabe que não é assim, mas eu penso assim. Né? Você pode pensar o que você quiser. Agora, quando você defende algo que seja claramente mentira, claramente algo sem comprovação, você pode ser penalizado, porque tem lei para isso, né? Então, aí volta naquilo que Paulo falou: se você fizer o que é bom, você não vai ter por que se preocupar, né? Vocês se lembram, por exemplo, eu cansei de ouvir, vocês também cansaram de ouvir, né? Aquele negócio, não, porque vacina vai dar problema não sei do que, né? Então não tome vacina, né? Filho, peraí, isso você está lidando com a vida das pessoas, você tem que ter o máximo possível de preservar a vida das pessoas. Por quê? Porque é assim que nós aprendemos no Evangelho. Deus valoriza a vida das pessoas. Se alguma coisa pode ajudar mais do que a outra, é ali que eu vou. Não, mas porque o fulano ciclano falou que não é. Quem falou? É o cara da esquina lá. O cara da esquina não é especialista nisso. O que fala o pessoal que é especialista? Eles falam isso, é por aqui que eu vou, né? Mas eles podem estar errados. Se eles estiverem errados, eles vão mudar de posição. Já mudaram muitas vezes e vão corrigindo. É assim que funciona a ciência. O que valia há 50 anos atrás, hoje não vale mais. E vamos em frente, e continua, né? É assim que funciona a ciência, né? Você vai ter, o que você faz? Você escolhe a melhor ciência do momento. É isso que tem que ser feito, né? Então, só para a gente perceber, mas então o sujeito é autoridade, então eu não posso ser contra. Enquanto ele estiver fazendo o que é o bem para a população, eu tenho o meu apoio. Não importa quem seja, e nem de que linha, nem de que partido, e nem de que se é de direita, de esquerda, de centro, não importa. A hora que começar a fazer coisa que é contra as pessoas, que prejudica a população, não importa se é de direita, de esquerda, de centro, do que for, sou contra. Pastor, mas se fizer isso, você vai ficar mais contra do que a favor. Agora você entendeu a minha frase lá, que eu brinquei com o Conte. Aí, governo, sou contra. Não porque eu sou contra gratuitamente, porque eu vou cobrar. Porque é função minha, eu sou cidadão.
eu tenho direito de cobrar. E ele tem autoridade que foi dada pela população. Você está numa democracia, você não está num império como o Império Romano. Então, ali no Império Romano, a orientação de Paulo é: presta atenção, você está na boca do leão. Se cuida, que senão você vai morrer a troco de nada. Hoje, 2023, quase chegando em 2024, meu amigo, você já tem capacidade, conhecimento e desenvolvimento de todo esse tempo para olhar e dizer: tem coisa que é boa, tem coisa que é ruim, tem política que é boa, tem política que é ruim. Não vou apoiar política ruim, não importa de quem seja. Não vou defender porque é o fulano, o ciclano ou beltrano. Não dá para fazer isso. Porque aí você está abrindo mão de um princípio. O princípio de que a autoridade que ele tem foi dada por Deus para que ele seja aquele que faz o bem para as pessoas. Se não estiver fazendo o bem, eu vou ficar contra. Necessariamente. Não importa quem seja. Ah, mas se você fizer isso, você pode perder o emprego. Perco. Ah, você pode perder o amigo. Perco. Você pode perder a... Paciência. Ou você faz opção por princípio, ou você faz opção por pessoas. Né? As pessoas precisam entender que você tem princípios, e os seus princípios ou valem, ou não valem. Tá? E o que Paulo está dizendo aqui é: como vocês estão na boca do leão, tenha a cautela dobrada. Nós não precisamos dessa cautela porque nós estamos numa democracia. Nós podemos ter a opinião que quisermos, nós podemos criticar quem quer que seja em termos de autoridade. Por quê? Porque ninguém vai dizer para a gente: você não pode ter esse pensamento. Pode. Ah, mas eu não gosto do político fulano, ciclano, beltrano. Perfeitamente. Direito seu. Tá? Agora, não misture o que a pessoa é, o que você gosta, com o que ele faz. O que ele faz, se for bom para a população, eu vou dar apoio para ele, não importa de que linha ele seja. Se ele for da mesma linha que eu penso, mas estiver fazendo o que é prejudicial para a população, sinto muito, eu vou ser contra o que ele está fazendo. Ponto. Tá? Então, com isso a gente fecha a nossa conversa aqui. Passei do horário para variar, mas para você perceber que a orientação de Paulo é uma orientação para um momento específico e para uma região específica. Hoje as coisas são diferentes. Do mesmo jeito que não dá para hoje dizer: não importa quem seja a autoridade e a bobagem que ele faça, você tem que ser submisso a ela e acabou. Não dá para fazer isso. Não dá também para dizer: as mulheres têm que ficar caladas na igreja, né? Porque se você falar para as mulheres não fazerem nada e não falarem nada, era uma vez igreja. Porque as mulheres é que fazem a coisa andar na igreja, tá? Não deixa ninguém saber, que os homens não nos escutem, né? Mas é verdade, né? As mulheres só naquela coisa por trás, aí, tá, é elas que fazem a coisa andar, né? E os homens, se a gente não atrapalhar muito, já tá bom, né? Tá certo? Semana que vem continuamos numa sequência a partir do versículo 8º, tá bom?